A gente vai falar sobre micropigmentação e esclarecer o que é mito, o que é verdade sobre esse assunto. Eu estou recebendo para conversar com a gente a Rafaela Camargo, que é Master em micropigmentação. Tudo bem, Rafaela? Tudo boa tarde. bem, boa Prazer tarde. recebê-la aqui, viu? Muito obrigada, prazer é todo meu estar aqui com vocês. Falando sobre um assunto que tem crescido, cada vez mais a gente tem falado sobre micropigmentação, mas às vezes a gente se restringe, e eu sei que tem muita informação sobre micropigmentação para a gente dar, muito auxílio, inclusive, que pode ser dado com a micropigmentação para pessoas, mulheres em condições diferentes. A gente vai destrinchar isso hoje. A primeira coisa que eu gostaria, Rafa, é que você explicasse para nós algo que eu acho que ainda fica no inconsciente da gente. Há muitos anos a gente associava a micropigmentação à tatuagem, né? Sim. Ah, e uma maquiagem definitiva a gente chamava. Eu sei que isso mudou, mas na cabeça de muita gente ainda é a mesma coisa. O que é a micropigmentação hoje? Eu costumo dizer que a micropigmentação é uma parente da tatuagem, né? Porque a gente utiliza o aparelho bem próximo, o pigmento, só que a diferença é que a durabilidade ela é menor. Então a tatuagem é um procedimento definitivo, a micropigmentação não é, e por isso elas se tornam diferentes, né? O pigmento ele é diferente, tudo isso para diferenciar uma técnica da outra. A micropigmentação a gente implanta no início da camada da pele, onde tem uma regeneração celular. Então, esse pigmento, conforme as células vão regenerando, elas vão sumindo. A tatuagem não, ela já é mais profunda e aí por isso não tem a regeneração e ela se torna definitiva. Acho que vale também a gente ressaltar uma coisa que é muito importante. Antigamente a gente gostava ou achava que era melhor que os procedimentos fossem definitivos, mas a gente foi aprendendo com o que foi acontecendo e a gente descobre que tudo que é definitivo não é tão bom, até os procedimentos estéticos. Por quê? A moda muda, o nosso gosto muda e o nosso corpo, o nosso rosto muda. Então ter algo definitivo nunca é o ideal, né? Não é o ideal. Porque a gente sempre busca melhorar e com o tempo a gente vai envelhecendo, a nossa pele ela vai envelhecendo e se for um procedimento definitivo, acaba se tornando feio. Por quê? Porque vai envelhecendo junto, o pigmento envelhece junto com a pele e aí já não tem mais aquele viço, aquele brilho, aquele pontinho que dá todo um tchan para o procedimento. Vamos lá entender sobre os tipos, porque hoje em dia eu percebo que até os aparelhos utilizados são diferentes, tem técnicas diferentes, é isso? Tem técnicas diferentes. A micropigmentação ela é bem ampla, né? Então nós vamos de sobrancelhas até micropigmentação de cicatrizes, reconstrução de areolas e para cada procedimento é utilizada uma técnica diferente para chegar no resultado que a gente deseja. Eu vou deixar pra gente falar das sobrancelhas, que eu acho que é o que causa mais dúvida no final, e vou começar por outros pontos que são muito importantes, e um deles é a ajuda na autoestima e na volta da vida de muitas mulheres que precisaram, seja por causa de câncer de mama ou até por alguma outra doença, às vezes fizeram uma cirurgia plástica que deu errada e precisam fazer a reconstrução. Explica um pouquinho pra nós como é que é essa técnica com a micropigmentação. Tá. Nós reconstruímos parcialmente ou total as areolas, né? Isso vai depender de caso a caso. No caso do câncer de mama, a reconstrução ela é feita total. Então, é um desenho 3D, onde a gente simula a areola da mulher ou do homem, fazendo todos os detalhes, parecendo que ali tem uma areola, um bico, e na verdade é um desenho, né? Já na cirurgia plástica, acontece muito de perder o formato, a simetria das areolas no pós-cirúrgico. E isso também mexe bastante com a autoestima das mulheres, porque pensa, você está fazendo uma cirurgia plástica para se sentir melhor consigo mesmo e no final o resultado ele não sai tão perfeito como você gostaria. E é o que eu falo, você troca uma mama que você não gosta por uma cicatriz, não tem jeito. E a micropigmentação, ela entra para fazer a cerejinha do bolo, eu falo. Para arrumar a simetria, para devolver a autoestima e reconstruir a areola totalmente, no caso do câncer de mama. E aí a gente consegue
devolver essa autoestima. Nesse caso, é necessário também refazer o procedimento depois de algum tempo? É necessário. Eu falo que como a pele vai envelhecendo, o pigmento também, né? Então a gente sempre precisa a cada 2 anos, 3 anos fazer uma manutenção para deixar sempre numa cor bonita, numa cor que fique adequado para o corpo dessa pessoa. Agora, é mito ou é verdade, já que esse é o nosso tema, que a micropigmentação vem sendo utilizada para auxiliar em cicatrizes? Sim, é verdade. Explica para nós. Muitas pessoas, por vários motivos, têm alguma cicatriz e essa cicatriz ela incomoda. Ela pode ser branca ou ela pode ser escura, porque às vezes pigmentou, o corpo teve uma pigmentação maior. E aí a gente entra com a camuflagem de cicatriz para disfarçar essas cicatrizes. Então fica quase imperceptível. Geralmente eu faço em abdominoplastia, né? Então quando a mulher vai colocar o biquíni, fica uma cicatriz de ponta a ponta, e isso incomoda. Então a gente vai lá, dá uma camuflada e aí fica imperceptível. Aí se usa um pigmento na cor da pele, é isso? Na cor da pele. A gente estuda a cor da pele dessa cliente e traz o mais próximo possível. Aí são muitas sessões necessárias? São umas 3, 4 sessões. Eu utilizo porque eu gosto de ir pouco a pouco, para a gente chegar num resultado bem perceptível. Já ouvi falar em utilizar para camuflar estrias. Isso dá mesmo certo? Dá certo. Eu falo que agora que a técnica já disseminou, né? Então a gente sabe o que dá errado e o que dá certo. Eu agora me sinto confortável na camuflagem de estrias, mas ainda assim eu prefiro o tratamento, que é a micropuntura. Porque quando você trata, ela não volta mais, né? E a camuflagem, você acaba tendo que, de tempo em tempo, fazer uma manutenção. Da causa, né? Exato. Eu acho muito importante isso que você está falando, porque a gente vive um momento em que alguns procedimentos estéticos, a gente vai saber do resultado como? Vivendo. Exato. Então, vamos falar daquele preenchimento que se fazia antigamente, que a gente sabe que hoje já não se faz mais, se não me engano é PMMA que se fala, que é um procedimento que hoje a gente sabe do quanto é complicado para quem fez. E como é que a gente soube isso? Quem fez? Então, é um pouco cobaia quem vai à frente desses primeiros tratamentos. Então, por exemplo, eu já ouvi falar também da micropigmentação sendo utilizada para camuflar olheira. Eu, particularmente, vejo que sim, vi resultados de antes e depois com algumas pessoas que eu conheço em minhas pesquisas, mas não é uma técnica que eu faria em mim. Como é que você vê questões como essa? A camuflagem de olheiras eu também não sou a favor. É uma técnica ainda que não traz 100% de resultado e com o tempo a gente vai criando essa bolsinha, né, nos olhos. Os olhos, eles envelhecem também e aí começa a ficar uma maquiagem meio craquelada. Tem outros tratamentos que podem ser usados para isso, né? Eu prefiro outros tratamentos do que a camuflagem de olheiras. Agora vamos para elas, as sobrancelhas, vamos falar da boca, vamos ver quando a gente pensa na maquiagem, em que a micropigmentação pode nos auxiliar, facilitar nosso dia a dia? Eu falo que a micropigmentação é a maquiagem da mulher moderna. Por quê? Porque você faz o procedimento, ele é semi-definitivo e você já acorda pronta. Mas quando eu falo pronta, não é aquela maquiagem forte, são detalhes. Uma boca mais rosadinha, um delineado nos olhos mais delicados, uma sobrancelha mais desenhada. Então, assim, basicamente você já acorda pronta com aquele ar de saudável, né? Então, dá para fazer várias técnicas. Nos lábios, a gente pode fazer efeito batom, um efeito de revitalização, deixar só aquela coisa de uma boca saudável, bem rosinha, bem sutil. As sobrancelhas a gente pode desenhar da forma que o rosto, o visagismo dessa cliente pede. Acho que a gente vive um momento diferente com relação a isso, principalmente da sobrancelha. Você pode falar melhor pra gente, Rafa, que antes a gente ia atrás da moda. Hoje o visagismo veio para explicar que não vai ficar igual em todo mundo. Que somos únicas. Uau, que diferença, que bom que é isso, né? A naturalidade, ela vem para mostrar isso, que somos únicas e que cada cliente, cada mulher tem que ser
vista de forma ímpar, né? A minha necessidade é diferente da sua necessidade, como é diferente da necessidade de outras mulheres. E a pode ser diferente essa necessidade daqui 10 anos para a própria pessoa, né? Exato. Hoje, antigamente a gente gostava de uma sobrancelha mais marcada e hoje a gente já não gosta mais, gosta de uma coisa mais natural. Então, assim, a gente vai mudando, né? Nós vamos mudando ao longo dos anos e a micropigmentação, ela proporciona acompanhar essa mudança, né? Eu falo também muito da micropigmentação capilar e as pessoas perguntam assim, por que que não é definitivo? Porque o cabelo envelhece também. Hoje a gente está tingindo, mas amanhã a gente não quer tingir mais. A pandemia veio para mostrar isso, Verdade. né? Então, assim, a micropigmentação capilar, ela também não é definitiva exatamente para acompanhar o seu momento de vida. E que isso não te traga um problema. Ai, agora é definitivo, eu vou ter que ficar com isso, não quero mais. A pessoa de 10 anos atrás era uma, hoje eu sou outra. Então, eu gosto muito da micropigmentação porque ela acompanha as fases, não é nada definitivo. Conta pra nós um pouco, você falou sobre olhos, boca. Dói muito no olho? Dor, a micropigmentação, ela é um pouquinho chatinha, né? Não é uma coisa, ai, que delícia. Eu conheço, eu já fiz na sobrancelha e eu particularmente não sinto dor. Eu já tive que fazer retoque mais de uma vez, eu não sinto quase dor. Vai de pessoa pra Agora, pessoa. eu fico imaginando que talvez no olho... Aonde é mais sensível? Onde as pessoas reclamam mais? Então, nos olhos não é dor, é a aflição da agulhinha vibrando aquela, nos entre cílios. aspas, agonia que dá, Exato. né? Então, dá muita aflição nos olhos. Dá pra fazer um delineadinho ou deixar? Dá. Fininho, com gatinho, mais puxadinho. Dá pra fazer em cima e embaixo. Agora, eu vou aproveitar e falar com você, que eu sei que você é muito sensata. Existem mulheres e mulheres. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar sempre maquiada no meu dia a dia. Então... poderia talvez fazer. Mas aquela mulher que é mais discreta, de repente um delineado mais discreto. Acho que pensar nisso também do dia a dia daquela pessoa, né? Porque não é definitivo, mas vai ficar ali um tempo. Se você fez um gatinho e se arrependeu, ficou, né? Ficou. Eu sempre falo, vamos no menos, que é mais. Então, ao longo das sessões, a gente pode ir aumentando. Então, eu faço a primeira sessão bem discreta. Na segunda sessão, quando a cliente já se acostumou e quiser se sentir confortável em aumentar, a gente pode aumentar. Agora, retroagir sempre é muito difícil, aí já vai para outro procedimento que é a retirada. Então, assim, você precisa entender qual é o dia a dia dessa mulher, qual é o costume. Tem mulheres que nunca vão andar maquiadas, elas não gostam, então, assim... qualquer coisinha para mais, elas já vão ficar incomodadas. Então, a gente precisa entender o que a cliente busca, o que ela deseja, e aí sim a gente faz o procedimento de acordo com o que ela gostaria. Vamos falar um pouco sobre os lábios e o contorno. A gente sabe que conforme os anos vão passando, aquele contorno que antes era perfeitinho na boca, deixa de ser tão perfeito. Eu sei que tem procedimentos estéticos, outros que podem ajudar nisso, mas como a micropigmentação pode ajudar hoje? Porque já não se faz mais um contornão e pronto, não é mais isso, né? Não é. Nós vamos perdendo, né, a gordura labial e o formato também. Então, a micropigmentação, ela vem para trazer esse formato de volta. Muitas pessoas acham que a micropigmentação serve para aumentar os lábios e não é a função principal dela. A função principal é devolver o formato dos lábios e, consequentemente, isso traz um pouco de aumento. Mas o aumento em si é com outro procedimento. Então, a gente também traz a coloração dos lábios, então, com o tempo, a gente vai perdendo a coloração dos lábios, né? E aí a gente vai trazendo o formato junto com a coloração. E isso também está ligado com como que a cliente fica no dia a dia. Um batom mais escuro, um batom mais nude. E aí a gente vai buscando isso para trazer para ela, já que vai ficar por um tempo, né, com esse procedimento. A gente já vai acordando cada vez mais pronta para finalizar. Infelizmente, a gente está falando ao vivo com o Brasil inteiro, com fora do Brasil. Nem sempre dá tão certo, nem sempre se procura já de primeiro profissional adequado. Às vezes você não pesquisou direito. Quando deu errado essa micropigmentação, dá para reverter? Dá. Aí vem a retirada a laser. É preciso fazer algumas sessões a laser e o laser retira esse procedimento. E depois de um tempo dá para refazer? Porque com certeza a pessoa não vai ficar satisfeita também depois que tira, né? Dá para refazer, dá sim. Retirando, eu recebo
muitas clientes lá com procedimentos que não estão satisfeitos. A gente faz a retirada e depois volta com o procedimento de forma correta. Ah, eu tenho que encerrar. Ficaria que horas, viu? Teria muitas perguntas ainda. Te convido para voltar mais uma vez, Obrigada, Rafa. Para quem quiser gente. entrar em contato, Insta, @Rafaela Camargo. E tem também o telefone 0 operadora 11 99865 5472. Tem o site www.rafaelacamargo.com.br, passando aí para vocês. Mais uma vez, obrigada, viu? Uma ótima tarde. Obrigada. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu te espero aqui segunda-feira, se Deus quiser. Um ótimo fim de semana e a gente continua se falando pelas redes sociais. Tchau, tchau.